José Brito Soares, bem-vindo ao canal do Desenvolvimento Local. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Bem, para começar, vou-te pedir para te apresentares o teu percurso, quem que tu és, o teu percurso e pronto, podes ser sucinto Ou não. Ou não. Isto realmente nasci em Lisboa e portanto, estou-me a lembrar de uma história muito engraçada, porque eu vivi no estrangeiro e perguntaram-me quem eu era, não é? E eu, portanto, tive alguma dificuldade, porque quando eu era pequenino era o Zezinho, em casa, não é? Assim, os mais próximos. Depois passei a ser o Zé, porque pronto, fui crescendo. A certa altura da minha vida, com 18 anos mais ou menos, fui viver para Paris. Portanto, já não tinha sentido ser o Zezinho ou o Zé, quer dizer, na altura era José. Só que, pronto, a pessoa, portanto, quanto mais se vai afastando ou quanto mais vai ganhando alguns postos, não sei o quê, de repente deixa de ser só o nome, passa a ser o apelido, depois acrescentam-lhe, às vezes, em alguns países, como em Portugal, a questão do doutor ou do professor, que também fui, enfim. E achei agora piada com a pergunta na apresentação. Portanto, sou vários e sou eu. Filho de uma professora e do empregado bancário. Cresci, portanto, até aos 18 anos em Lisboa. Nessa altura, portanto, foi numa altura quente para o país em termos políticos. Em 75, decidi que, portanto, Portugal não tinha grandes perspectivas para se viver. Parecia-me que na altura íamos para mais uma ditadura e saí à boleia para o norte da Europa. Na altura a Suécia prometia uma bolsa de estudos se a pessoa soubesse sueco. Eu não sabia, mas pronto, não é problema, quer dizer, a pessoa também aprende sueco como aprende outras coisas, não é? Teria que fazer um exame, pronto. E depois teria que trabalhar vários anos para a Suécia, para reembolsar ao fim e ao cabo a bolsa que ia ter, porque já estava convencido, logicamente, que ia ter, porque o trabalho não é problema e, portanto, geralmente quando se trabalha a pessoa tem sucesso. Portanto, é uma consequência lógica. Aliás, o único sítio em que há sucesso sem trabalho é no dicionário, porque a letra S aparece antes da T, não é? Tudo o resto a pessoa tem mesmo que trabalhar para conseguir alguma coisa. Portanto, quem sou? Pronto, vou continuar a tentar definir pelo que fui fazendo. Portanto, em Paris comecei por tentar pagar as contas, portanto trabalhei nas obras, portanto foi o meu primeiro assim, trabalho remunerado e trabalhei nos telhados, portanto a substituir telhados, vigas de madeira, etc. E aprendi muito porque nunca tinha trabalhado na construção civil. Consegui me inscrever na universidade, porque era para isso que eu tinha saído de Portugal, em Economia e Gestão de Empresas, mas aquilo era muito complicado, porque nós em Portugal, por exemplo, não tínhamos estatística no liceu, lá sim, os últimos anos do liceu havia a disciplina e, portanto, quer dizer, foi em matemática, provavelmente, eu não era mau aluno, mas lá era péssimo, portanto, ou seja, tínhamos ali um desfazamento muito grande entre a realidade portuguesa e a realidade estrangeira. Mas tínhamos outras coisas muito boas, por exemplo, eu era em Economia política era muito bom, em História Económica era muito bom, porque felizmente tinha vivido o pré-25 de Abril e o 25 de Abril e, portanto, estava perfeitamente habituado a debater, a informar-me, a contrapor, a tentar manipular assembleias ou a ser manipulado, portanto, as coisas normais que todas as pessoas que passaram pela época com certeza se lembram de ter vivido. Portanto, estava na Sorbonne, só que era impossível ter os dois trabalhos, digamos. O primeiro trabalho, que era trabalhar nas obras, portanto, levantava-me por volta das 5 e tal, 6 da manhã, para chegar cedo ao trabalho, para fazer o que tinha a fazer, e tentar sair, portanto, 8 horas depois, um pouco mais, porque a hora do almoço não contava, portanto, 9 horas depois, portanto, por volta das 3h30, 4 da tarde, e enquanto que houve dia, tudo bem. À noite era às 4h30, 5 da tarde, já era noite, vinha estafado para casa, era levar-me rapidamente, correr para a universidade e tentar seguir todas as aulas possíveis. Mudei, portanto, pedi uma equivalência, mudei para letras, e foi em letras, portanto, que fui avançando. E também consegui um novo trabalho. As comunidades portuguesas, na altura, em França,
e não só em França, em todos os países onde havia imigração, reivindicaram ensino para os seus filhos e as suas filhas, e eu tive sorte de passar num concurso e ser contratado. Portanto, fui durante muitos anos, digamos entre 75 e 88, professor do ensino básico e secundário do português no estrangeiro. Mas ao fim de pouco tempo pensei, mas não tem grande sentido estarmos, portanto, só a dar aulas às quartas e aos sábados, portanto, quando a escola francesa não funcionava, a filhos de imigrantes. É muito mais giro, muito mais interessante convencer os meus colegas das escolas onde estava, porque eu fazia sempre questão de ver os colegas que tinham os meninos e as meninas nas suas turmas para perguntar como é que estava a decorrer a sua aprendizagem, e tem mais sentido fazer algumas intervenções nas aulas deles. Portanto, isto foi considerado um projeto piloto. Foram 4 professores em França, na altura éramos 500 e tal, 4 professores em França convidados a prosseguir isso, então tive a primeira experiência de interculturalidade, porque na realidade nas turmas estavam todas as crianças de todas as nacionalidades que viviam em França. E as crianças portuguesas não saíam das suas turmas. E o que eu verifiquei, dava mais trabalho, muito mais trabalho do que ensinar história, geografia e língua portuguesa a crianças fora do seu contexto, ao sábado e ao domingo, desculpa, à quarta e ao sábado. E porque à quarta e ao sábado, que geralmente no ensino básico em França, às quartas-feiras, na maior parte dos municípios, hoje em dia, ainda acontece, não há escola básica. Ou seja, nós dizíamos escola primária. E isto foi interessante, porque isto leva a que a experiência piloto fosse observada, que fosse investigada, e portanto começa a haver convites para fazer mais coisas. Portanto, lembro-me de participar num processo interessante, como, portanto, formando educação com métodos de educação ativa, portanto, ou seja, formação com métodos de educação ativa para professores, de forma a podermos intervir de uma outra forma em sala de aula e fora. Isto leva-me a começar a imaginar algo um pouco diferente, porque pensei, bom, se as crianças vêm só à escola porque os pais assim o querem, ou assim o quiseram, porque pretendem voltar para Portugal, ou por outro motivo qualquer, não chega, porque têm que ser as próprias crianças a quererem vir à escola. Para os rapazes, na altura, era evidente que o futebol era um grande atrativo. Portanto, havia futebol nos intervalos das minhas aulas. Mas também não chega, quer dizer, tínhamos que ir mais além. O português, na altura, quando digo o português e a portuguesa, as pessoas, na altura, estavam em viver situações, vamos dizer, de inferioridade, pelo menos consideradas assim pela população maioritária, não é? Portanto, ou seja, a maior parte das pessoas eram analfabetas, porque vinham do norte do país e sem estudos. Não estamos a falar das gerações posteriores, em que são muito diplomados e ganharam muitas competências. Às vezes, lá por ser diplomado, pode-se ter, portanto, grandes desconhecimentos em muitas áreas. É geralmente o que nos acontece, porque é impossível nós conhecermos tudo. Mas, portanto, pensei, bom, isto tem sentido fazer campos de férias com estas crianças, só que não é levar os portugueses a Portugal para conhecer um Portugal que pouco tem a ver com ele. Vamos fazer uma outra forma, que é levá-los a Portugal, mas com colegas com os quais vivem. Ou seja, vamos imaginar 20 crianças, e fiz vários deste tipo, 20 crianças, das quais máximo 10 são portugueses e 10 são de outras origens, à volta deles, que vivem nas mesmas escolas. E, portanto, a ideia é que eles, nessa altura, façam uma revalorização psicológica. Portanto, que eles vejam até que ponto, mesmo sem terem visitado muito Portugal, mas pelo facto de terem os pais que falavam português, que banham numa cultura portuguesa, por exemplo, da culinária, ou com tradições culturais portuguesas, como é que eles são capazes de observar e viver experiências em Portugal, são capazes de as transmitir aos colegas. Isto teve grande sucesso. Depois começou a ser investigado, depois chegou à universidade, porque a investigação de quem fez a investigação achou que isto era muito interessante para a revalorização de crianças imigrantes e passou isto para modelo, enfim, boa prática com outras nacionalidades, e houve experiências na Argélia, em Marrocos, na Tunísia, em Espanha, ou seja, países de onde vinham os pais ou os avós das crianças que estavam na escola francesa. Isto, portanto, foi uma das coisas super giras. Isto leva a outra coisa, leva de repente a ser convidado
para uma escola superior de educação, seria o nome hoje em Portugal, na altura tinha um outro nome em França, e durante um ano, quase 2, estive, portanto, a investigar e a dar formação a professores e a diretores de escola franceses sobre a questão da importância da saída nesta perspectiva, da perspectiva de ir ao país de origem dos pais das crianças que eles acolhiam, só que, já que a escola em França, e aliás em Portugal também, não se ocupa de férias, não é? A escola ocupa-se do tempo escolar. Portanto, aproveitar as pausas escolares para fazer o que em França chamam classes de descoberta. Em português foi traduzido um pouco mal, mas pronto, era a tradução que existia, classe transplantada. Portanto, vou utilizar a terminologia portuguesa da classe transplantada, embora diga, cuidado, que a classe de découverte, a classe de descoberta, é a turma que parte com o seu professor e com animadores durante um período, que legalmente na altura era até 3 semanas, e parte para continuar a escola noutro sítio. E essa escola noutro sítio, tanto pode ser na montanha, ou no campo, ou à beira-mar, ou no estrangeiro, também à beira-mar, ou no campo ou na montanha. Ou seja, começaram-se por fazer só em França e de repente passaram para o estrangeiro. Eu, quando estudei isto, entrevistei todas as equipas francesas multiculturais, multinacionais, enfim, mas que, portanto, das várias escolas houve 600 projetos num ano e tal, portanto, havia cerca de 600 projetos em 5.000, ou seja, cerca de 10% de projetos ano, portanto, muita turma partia na altura para outro lado. Isto é uma explicação histórica. Esta ideia nasce antes da Segunda Grande Guerra, porque as crianças têm, portanto, com a Revolução Industrial, aparecem muitas cidades, zonas industriais, poluentes, e as crianças necessitavam de, durante as férias, sair para outro lado, para limpar os pulmões. Começaram então a ir para a montanha, porque era uma forma de regenerar e de respirar melhor, etc. Portanto, esta tradição do sair depois passa também para... Começou pelos campos de férias e depois passa para as classes de descoberta, as classes transplantadas. E era muito benéfico, porque na realidade uma criança fora do seu meio, aliás, uma criança e um adulto, qualquer pessoa fora do seu meio durante algum tempo é destabilizado, no bom sentido, ou seja, interroga-se o que é que eu estou a fazer, quem sou eu, o que é que eu posso melhorar, o que é que eu estou a fazer pior, e, portanto, afasta-se da sua realidade e, pronto, e pensa mais, e debate mais, e deixa de viver só, portanto, no contexto familiar e escolar, para estar num meio, portanto, muito especial. Portanto, e aprendi muito com os outros, aprendi muito sobre mim, o estar tão longe da família. Por exemplo, lembro-me de me perguntar, então, mas tu vais ao restaurante comer? Eu, quer dizer, nem pensar, não tinha dinheiro para ir ao restaurante, quer dizer, o dinheiro que recebia mal dava para pagar, portanto, as contas, não é? Mas é uma fase, eu acho que aconselhava toda a gente, a uma altura qualquer da vida, de fazer assim um ano sabático, de qualquer tipo que ele seja, com ou sem estatuto legal, e ir para outro lado, viver alguma coisa. Até pode ser cá em Portugal, quer dizer, sairmos do nosso meio e da nossa zona de conforto, irmos refletir, conversar, ver noutros sítios. E aprende-se imenso. Eu lembro-me, quando era miúdo, o meu pai, portanto, deu-me uma grande lição. Ele era de Vilar Formoso e portanto, eu do meio urbano, lisboeta de gema, e portanto, ao lá chegar, eu não conhecia ninguém, tinham-me dito que não devia falar com estranhos em Lisboa. Quer dizer, lá não falava a ninguém, obviamente. Quer dizer, as pessoas diziam bom dia, quem é este ou quem é esta? Bom, isto realmente, passado 2 ou 3 dias de vivência lá na aldeia, quer dizer, havia várias queixas, a família... O meu pai veio-me ver isso, mas então, tu és mal educado? Eu, não. Então tu não falas, dizem-te bom dia, eu não o conheço, sei lá quem ele é um homem, quer dizer, disseram para eu não falar com pessoas estranhas. E, pronto, e percebi que realmente há coisas que têm uma certa validade num contexto, obviamente pode ser perigoso num meio urbano, que há milhões de pessoas ou milhares de pessoas, estar a falar com um estranho qualquer, mas quer dizer, uma aldeia em princípio está-se protegido. Aliás, como num bairro social está-se protegido. E isto, portanto, importei para o meu trabalho mais tarde em alguns dos bairros de Lisboa,
onde estive, que era essencial conversar com as pessoas, falar. Quer dizer, nunca seremos de lá. Eu nunca fui de Vilar Formoso, não é? Mas é completamente diferente quando a pessoa, portanto, fala, intercambia, discute, pergunta alguma coisa que diz respeito à vida das pessoas todos os dias. Isto também me serviu um dia na montanha, portanto, houve um grande amigo francês, Jean-Pierre, que me ensinou imenso, e na montanha, fazendo escalada ou fazendo, sobretudo, montanhismo, é essencial ver alguém, conversar, trata-se geralmente a pessoa por tu, é-se tratado por tu, portanto, e o bom dia, o boa tarde, a conversa durante uns segundos ou uns minutos é normal. Pronto, isto faz-nos pensar que nós somos pessoas, não é? E que nós estamos, enfim, que estamos a viver aqui no meio, em meios anormais às vezes, anormais, ou seja, fora do normal, nestas grandes cidades em que desaprendemos as boas relações e a boa educação. E eu acho que isto são pequenas coisas muito importantes para quem visita outro. Obviamente, não estamos a imaginar sermos convidados para a casa de alguém e não dizermos uma palavra, não é? É a mesma coisa, quando chegamos a um bairro, por exemplo, é natural haver conversa, que é local, obviamente, ou não, mas quer dizer que a pessoa não se acanhe para não depois ser maltratada no sentido de mal considerada, mal educada, não é? Lembro-me, portanto, que o meu pai dizia, então eles vieram dizer que tu és um mal educado, tu nunca falas a ninguém. Portanto, isto serviu-me de lição, desde miúdo até hoje, e quando acompanho algum grupo, ou quando convido algum grupo a vir a algum dos nossos bairros, portanto, digo, olha, vocês atuem normalmente, são pessoas, não é? Ainda me lembro de uma história muito gira num dos bairros de Lisboa, portanto, fiz uma intervenção na Faculdade de Arquitetura, veio um grupo grande de alunos de arquitetura a um bairro, nas Olaias, ao João Nascimento Costa, e portanto vieram sem nada, ou seja, vinham nem telemóvel nem nada. Bom, uma das pessoas também com quem aprendi muito, o Marinho, diz-me, volta-se pelos, vocês, estou admirado, não trazem nada, nem sacos, nem malas, nem... Porque é estranho, não é? Quer dizer, nem telemóvel. Mas o que é que se passa? É que disseram-nos que isto era muito perigoso. E ele disse, olha, vocês é assim, venham amanhã, voltem amanhã, porque eu hoje não vos vou receber, não vos vou acompanhar, porque, por amor de Deus, quer dizer, e amanhã a gente conversa. E realmente no dia seguinte vieram normalmente e saíram do bairro super encantados e vieram pelo seu próprio pé sem professores, mais tarde, para participarem em projetos, e nunca aconteceu nada a ninguém, pelo contrário. Lembro também de uma miúda francesa chegar ao mesmo bairro. Ela era muito gira, portanto, no nosso sentimento português, loira, de olhos azuis, muito bonita, mini saia, e eu já estava há mais de um ano no bairro e disse, olha, vais ver, aqui não vais ter o mínimo problema, podes-te vestir como quiseres, vens como te apetecer. Ela esteve connosco um ano e tal, quase 2 anos. E no final disse, olha, eu fui assobiado, aqueles piropos que os homens fazem na Baixa, fui assobiada, não sei o quê, em Belém, não sei o quê. Aqui no bairro nunca ninguém que viesse com decote, sem decote, com mini saia ou sem mini saia, nunca aqui no bairro houve uma falta de respeito. Eu, palavra de honra, saio com Portugal, adorei Portugal, mas o bairro social é algo muito diferente. Portanto, a história da vida é larga. Portanto, vivia em França 17 anos, vivia na Áustria 10 anos e enquanto estive na Áustria fui secretário-geral de uma organização europeia e tive a sorte de visitar mais cerca de 30 países e trabalhar em 30 países, mas guardando os pés na terra. Lembro, por exemplo, na Guiné-Bissau, perceber a importância da sociedade tradicional e como é que ela é tão importante para a coesão entre pessoas e a importância, por exemplo, das pessoas mais velhas, os garandis, e ter lido o máximo que podia e conversado com as pessoas o máximo que podia antes que uma formação de animadores socioculturais das várias regiões da Guiné, pudesse começar. Ou seja, quando eu comecei, os meus exemplos eram dos contos guineenses.
E, portanto, e as conversas que eu tinha tido com uma série de gente, nomeadamente com os mais, portanto, a sociedade tradicional, hierarquicamente, teve um impacto muito grande em mim, não é? Porque me transformou, mas também na partilha do que pensava saber, ou do que enfim, que eu tinha descoberto, que eu tinha vivenciado ou experienciado com os outros. E acho que é mais uma das coisas que aprendi e, enfim, tento não esquecer, porque me parece que são boas práticas. Isto às vezes há surpresas, por exemplo. Na Rússia fui surpreendido a certa altura. Há coisas que eu gosto, há coisas que eu desgosto. Na Rússia fui surpreendido a certa altura, vieram-me buscar, eram para aí 10 ou 11 da noite, havia um evento e fui ao evento. Mas mete sempre muita bebida. Eu, portanto, quando comecei a ir mais para os países da Europa Central e Oriental, percebi que era importante não beber muito, porque a cultura passa muito pela bebedeira. Aliás, em Portugal também, em alguns meios. Estou a lembrar-me agora aqui dos estudantes universitários, que pensam que é importante apanhar grandes pielas, grandes bebedeiras. Mas na Rússia, portanto, passava-se, onde eu estava, pouca coisa, mas tinham feito um grande evento de corridas de automóveis. Portanto, fugia-se à polícia, obviamente, e, portanto, aquilo foi um disparate. Mas vivi, compreendi, pronto, e percebi que era muito importante, que não havia grande coisa a mais, não é? Por isso, acho que pessoas que têm a capacidade de participar na construção de trabalho em termos locais, estou a falar, por exemplo, da animação sociocultural, mas não aquela que é convivial para o aniversário e para o evento, mas uma outra que provoca uma reflexão em termos educativos e, portanto, e que as pessoas sejam levadas por gosto próprio e por vontade própria a fazer coisas, é algo muito interessante. Ou seja, porque elas aí continuam ativas e porque se realmente é sempre o animador à portuguesa, vou dizer à portuguesa, que é o animador à inglesa, pronto, aquele que é o one-man show, não é? Que faz o circo, enfim, ele não só, portanto, faz a festa, mas também tira os foguetes e vai apanhar as canas. Bom, há uma grande tradição, embora, obviamente, toda a animação não seja isto, mas por falta de mercado, muitas vezes chega-se a isto, que é o animar do princípio ao fim, ou seja, o estar no centro. Contraponho com uma visão diferente, que é o animador estar como mediador, estar na periferia e estar a impulsionar, a ativar, a ajudar aqueles que o podem fazer. E isto tem muito mais consequências e interessantes. Foi algo que fiz na Áustria. Portanto, não trabalhei, portanto, eu era professor, portanto, fui professor na Áustria porque concorri localmente. Isto é uma história por trás. Eu era casado com uma austríaca, decidimos a certa altura irmos viver para a Áustria, para Viena da Áustria, e era preciso arranjar trabalho, obviamente. Ela tinha, portanto, ela encontrou, portanto, facilmente, mas eu tinha o francês muito forte, tinha o português muito forte, tinha o inglês forte, mas alemão não sabia. E portanto, para arranjar trabalho, em princípio, assim, obviamente, podia-se fazer coisas sem conhecer a língua, mas era necessário. Portanto, comecei como contínuo numa escola. Portanto, entrei numa escola, perguntei se precisavam de ajuda, sim, mas não podemos pagar. Eu também não estou a pedir pagamento, estou a pedir a ação, não é? A atividade para fazer alguma coisa, para não estar em casa todo o dia. E, portanto, um bocadinho no mesmo espírito de chegar à França, nunca tinha estado nas obras, mas era preciso arranjar trabalho, arranja-se. E depois logo se vê a seguir. E pronto, estive quase um ano oficialmente, como contínuo em Viena da Áustria, numa escola. Uma escola, o Liceu Francês de Viena. Em Portugal, equivale ao Lycée Charles Lepierre, em Lisboa. E, portanto, e aí, pronto, a certa altura, o diretor disse, mas é interessante a forma como lida com as crianças, quer dizer, tinha aqueles anos todos atrás de experiência, para mim não era problema nenhum, era o normal, não é? E, portanto, fiz um dia houve um problema numa sala, uma professora caiu, partiu a perna, foi para o hospital, peguei na turma, vi rapidamente pelos cadernos o que é que eles estavam a fazer, falei com as crianças e dei aula normalmente, pronto, sobre o tema, estou a falar do básico,
dei a aula sobre temas. Pronto, no dia seguinte, portanto, o diretor não tinha ainda substituto, ou substituta para a professora que tinha, e perguntou-me se eu podia continuar. Sim. Bom, eu tive um mês. Só que houve um problema, as crianças adoraram, os pais adoraram, e os pais exigiram que eu continuasse com a turma. O que obviamente não é possível, porque era uma pessoa que nem era professor reconhecido pela instituição. E, quer dizer, e obviamente o lugar era da pessoa que esteve de baixa. Só que, entretanto, foram aparecendo outros convites, porque, obviamente, quando havia uma turma qualquer, com um problema qualquer, era o José que era convidado. Bom, eu percebi que, portanto, havia realmente uma necessidade. Ali havia trabalho, que podia vir a ser pago. O trabalho era super giro. E candidatei-me. Eu lembro-me de um colega, portanto, mais tarde, depois ele veio-me pedir desculpa, mas um colega que me veio dizer: tu és português, não tens a mínima hipótese, porque isto aqui é só para professores franceses. Eu disse: olha, na tua terra eu trabalhei não sei quantos anos, e aqui, se queres que te diga, a ambição é ser diretor desta escola. Depois a gente conversa. Pronto, assim, obviamente, reguila, não é? Quer dizer, picado, provocado e respondendo parvamente. Só que, pronto, realmente aconteceu ser professor e portanto, a fazer um trabalho engraçado. Tive, portanto, depois de 9 anos como professor, criei, por exemplo, uma secção de futebol na escola, que foi a maior. Portanto, já havia outros desportos, por exemplo, havia o basquetebol, havia o atletismo, mas, portanto, o futebol tornou-se a melhor secção desportiva da escola do Lycée Français de Viena, ou seja, de Viena, e portanto, ganhei uma medalha no final de 9 anos pelo trabalho efetuado. O trabalho que não era só meu, portanto, obviamente a pessoa não faz sozinha uma série de coisas. Isto foi o trabalho voluntário, não era pago. Portanto, escolhi animadores desportivos, escolhi treinadores, formei-os, etc. E aprendi muito, novamente, ensinei alguma coisa, mas aprendi bastante. Por exemplo, lembro de um miúdo que era um excelente jogador, um miúdo de 8, 9 anos, excelente jogador, só que, como nós dizemos, cá fuçanga, ou seja, só jogava ele, não queria passar a bola a ninguém. Bom, isto era complicado em termos de equipa, portanto, o futebol ainda é um jogo de equipa, e é sobretudo um jogo de equipa. E, portanto, quer dizer, sem abdicar lá do que fazia, do que o miúdo fazia maravilhas com a bola, tive que lhe dar uma lição. Jogávamos futsal, portanto, o que eu fiz foi, a certa altura, portanto, como ele era muito bom, portanto, ele reconheceu que era melhor que todos os outros, então fazemos 2 equipas. Uma é a normal, tem todos os jogadores, e a outra é ele. E então tínhamos 2 balizas, ele jogava de um lado e os outros todos jogavam do outro. Contra ele, ou ele contra os outros. Bom, nos primeiros 10 minutos foi giro, porque ele sempre conseguiu marcar um golo ou 2, só que depois a partir daí, quer dizer, era só, porque o miúdo não tinha, obviamente, era impossível, não é? E foi uma grande lição, porque ele a partir daí estava disponível e disposto a jogar com os outros. Mas teve que passar pelo exemplo. Tive assim coisas muito engraçadas. E isto portanto, dar aqui um salto para outras coisas. Nós não fazemos nada sozinhos. E portanto, quando entramos no bairro, vimos com uma genique enorme, pensando que vamos mudar o mundo. Não. O mundo vai nos mudar a nós, e nós vamos inserir em dinâmicas locais. E essas, portanto, a pessoa tem que ter muito cuidado, tem que ir com muita calma, porque aquilo já existe há milhares de anos. O sítio existe de certeza há milhares de anos, ou há menos se é de construção mais recente. E temos que ver onde é que, eventualmente, podemos ser úteis. Ser úteis pode ser, por exemplo, eu lembro-me de um dos grandes problemas que houve aqui num dos nossos bairros, eram as senhoras mais idosas, não tinham ninguém para lhes cortar as unhas, por exemplo. E na equipa, portanto, tínhamos algumas tesouras no bolso, e, portanto, quando nos pediam ajuda, a gente tirava a nossa tesourinha e pronto. E são pequenas coisas, mas as pessoas, elas sabem agradecer. Eu recordo-me, portanto, o dia ter chegado, tinha um projeto, uma candidatura a fazer num fim de semana, e, portanto, nada melhor que um escritório vazio com um computador para redigir. Portanto, as pessoas viram que eu cheguei muito cedo, no sábado,
dei os bons dias, estive ali a conversar uns minutos e depois disse, pronto, precisava de fazer a candidatura, pedia desculpa, mas que ia trabalhar. Bom, por volta da 1 da tarde, pum, 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 na porta. Bom, fui ver que era uma vizinha com um prato com sardinhas. Disse, olha, vizinho, já vi que não vai comer hoje e, olha, isto é só para... Pronto, e vinha uma fatia de pão. Eu, que mãe, são coisas que a pessoa, pronto, não pedi, não, mas que é, perceberam perfeitamente que o José nesse dia não ia comer, porque não tinha tempo, nem pensei, quer dizer, estava no meio da candidatura. Bom, essa candidatura foi financiada. Foi uma candidatura para um BIP-ZIP e foi financiada. Mas achei, aliás, deu a construção de um coworking na altura, que ainda existe hoje, num bairro, portanto, perto da Rotunda das Olaias. Mas são histórias engraçadas em que, portanto, as coisas de antes, às vezes, sim, provocam muita mudança no hoje e, enfim. E como é que se chama esta profissão? Agora deixaste-me com curiosidade. Ontem tivemos uma conversação com um professor aqui que era catedrático em economia e houve uma altura em que ele explicou como, no fundo, a matéria que ele ensinava, que era a economia, tinha-se transformado na economia das pessoas. Que é uma cadeira que não existe, mas pronto, ele inventou. Depois de tudo isto e todos estes papéis e estas posições que tu ocupaste, como é que tu chamavas isto no fim do dia hoje, quando te perguntam o que tu és profissionalmente ou qual é a tua posição, como é que tu defines isso? É uma pergunta difícil, porque na realidade nunca deixamos de ser quem somos. Somos diferentes em muitas épocas da vida. Eu neste momento estou muito preocupado com a ecolonomia. Portanto, tem a parte da economia, como esse professor citou, e tem uma outra que é a ecologia. Porque nós estamos num mundo em que isto está um pouco complicado, porque se não tivermos muito cuidado, isto pode descambar. Aliás, já está a descambar em algumas áreas. Nós vemos as alterações climáticas. Não vai ser fácil mudar, porque... Já que somos nós que mudamos e somos nós que temos de encontrar onde que somos úteis para o mundo, então como é que tu vês isso hoje? Pois, quer dizer, como profissão hoje, quer dizer, eu diria só pessoa e tentar ser dentro da pessoa, eu escolhia um adjetivo que é o bom, uma boa pessoa, não é? E que seja considerado pelos outros assim, ou seja, que faça coisas úteis, que faça coisas que não magoem ninguém, que faça coisas que permitam a outros de crescer, de se melhorar. E, portanto, se só for isso, eu ficaria muito contente. Eu imaginei hoje, de manhã, antes de vir para aqui, pronto, quer dizer, até ontem estava preparado para vir dar uma entrevista, normal. Portanto, não é a primeira na vida, nem será a última, pensei. Só que depois, esta manhã, pensei numa coisa nova. Hein? Eu tenho netos, tenho filhas, pensei, bom, mas provavelmente isto vão ouvir. Ou seja, pensei, mas vou com uma grande responsabilidade. Criou muito mais stress, porque nada do que a pessoa sempre fez na vida, boas coisas e más coisas. Todos nós temos temos isso. Mas agora, o que é que estamos a fazer e podemos vir a fazer para melhorar? Esse aí é uma responsabilidade muito grande. Acho que, no que me diz respeito, eu gostava muito ainda de fazer algumas coisas antes do fim da vida. Houve aqui algumas histórias que eu aprendi. Por exemplo, conheci uma pessoa super interessante, conheci pessoalmente o Pierre Rabhi. Pierre Rabhi foi, portanto, uma pessoa que muito gira, muito humilde, uma excelente pessoa. E que ele nasceu na Argélia, foi novo viver para a França, porque a mãe dele faleceu e o pai dele... E foi adotado por um casal de professores franceses. E, mais ou menos, quando eu nasci em 56. E ele foi para a França em 58.
Ou seja, uma época em que eu não estava lá. Eu só cheguei em 75. Mas o Pierre, encontrei um dia na casa de um amigo, do Claude, que era também um ativista, professor, e o Pierre, portanto, nessa noite, curiosamente, contou uma história, que é uma história já conhecida, que era a história, em francês é o colibri, em português é o beija-flor, e a história é muito gira, é uma história curtinha, e que ele contou, estávamos a beber chá, sentados no chão, e ele contou a história que era um incidente devastador e irrompe e espalha-se em alta velocidade, de aldeia em aldeia, de floresta em floresta. Isto dá a sensação de estarmos este verão no norte de Portugal, ou não só neste, noutros também. Os homens correm, homens e mulheres correm, apressam-se, rapidamente só lhes resta uma coisa a fazer, que é fugir, abrigar-se. No entanto, no céu há um pequeno beija-flor que está muito ocupado. Voa de folha em folha, procura a menor gota d'água, mergulha no rio, traz uma gotinha d'água no bico e assim que encontra uma, voa em direção ao incêndio. Há um vai e vem que é contínuo. O beija-flor continua ocupado, sempre. Incêndio, água, incêndio, água. Bom, as pessoas olham para ele a passar, de um lado para o outro, e há alguém que lhe diz: mas olha, tu porquê é que estás para aí a incomodar-te? Não vês que não apagas o fogo? Não é impossível. E o beija-flor responde: eu estou a fazer a minha parte. Portanto, esta história, que foi uma história que eu ouvi nos anos 80, fez-me pensar. Às vezes estamos aqui a tentar pensar, sermos os campeões do mundo, sermos os campeões disto ou daquilo, na nossa vida ou em competição nas nossas empresas ou instituições. Na realidade, bastaria sermos mais humildes e fazermos o que cada um tem a fazer. Se pudermos fazer isto em relação à natureza, ou seja, um respeito total, e tentarmos não estragar e, se possível, tentarmos melhorar, acho que já estamos, como um beija-flor, a fazer a nossa missão. Portanto, eu acho que esta é uma história importante. Há exemplos de seres humanos, para já na literatura, há o homem que plantava árvores e há seres humanos que, de facto, passaram a sua vida a plantar árvores e, pronto, estiveram nesta abordagem. E então esta é a tua abordagem atual? Achas que depois deste caminho tudo é, digamos, a utopia prática a qual aderes e para a qual querias continuar a trabalhar? É assim, as utopias são super interessantes porque, na realidade, fazem-nos ter um objetivo e que esse objetivo seja, portanto, podemos tentar fazer com que a utopia se torne realidade. E esta é uma perspectiva que me interessa bastante. Acabas de citar a questão das árvores. Aqui há 1 ano e tal, 2 anos, houve uma oportunidade, houve uma instituição, uma associação que tinha muitos sobreiros, que deu os sobreiros a instituições de Lisboa e a nossa associação recebeu 90 e tal. E, portanto, temos cuidado deles, alguns morreram, mas temos cuidado deles e, portanto, temos ainda bastantes e que devem ser plantados este ano, porque já não são bebezinhos de 10 centímetros ou de 12 centímetros e que já estão prontos, portanto, alguns, pelo menos, criaram mais resistência e não vão, e que vão sobreviver se forem plantados. Há algo, portanto, que a pessoa, quer dizer, pode querer fazer coisas e acordar de manhã e dizer: e agora, hoje, o que é que eu faço? Ou então pode ter algumas que já começou e que queira vir portanto, a desenvolver ou continuar a desenvolver. Eu faço parte de uma associação, a associação chama-se Casa PT, criámos-la durante a pandemia e pensei que era um melhor instrumento para fazermos coisas com sentido para várias pessoas. E pronto, tivemos 2 anos difíceis, aqueles da pandemia, mas foi nessa altura que começámos a receber do estrangeiro voluntários e estagiários, voluntárias e estagiárias, portanto, pessoas dos 2 sexos, e para um período em Portugal.
E nós, portanto, o que fazemos é acompanhamos-las, ajudamos-las a encontrar o projeto que mais se coaduna com o que querem fazer. E, portanto, é passar de um projeto ou de um sonho a uma realidade. Por exemplo, vem uma pessoa na área, sei lá, do desenvolvimento para elas, portanto, querem fazer desenvolvimento local. É complicado, assim, cair de paraquedas fazer desenvolvimento local, mas se estiver inserido numa instituição cooperativa, ou uma associação, ou numa junta de freguesia, ou numa escola, é mais fácil atuar. Por exemplo, temos neste momento cá uma que é, portanto, é especialista em escrita criativa e em trabalhar com públicos, com jovens que não gostam de escrever. Portanto, porque as pessoas, hoje em dia, muitas vezes têm o telemóvel, mas a escrita que têm no telemóvel está muito condicionada aos emoticons, por exemplo, ou aos likes, ou portanto, a pequena conversa, e não há nada muito aprofundado na maior parte da escrita. Escrevem, sim, é verdade, escrevem, mas escrevem de uma forma que não os ajuda muito a desenvolver o falar, ou o pensar, ou o escrever. E ela precisamente pega nisso e consegue, portanto, com oficinas de escrita, levá-los a ir muito mais longe. Passa muito pela música, passa muito, e por música não todas, mas, portanto, porque os textos têm que ser dos miúdos, e ela pode ajudá-los a conseguir ir mais além. Portanto, esta está a mudar a vida de algumas pessoas. E ela está cá porque nós ajudámos-la a vir para cá. Porque teve que se arranjar uma bolsa, teve que se arranjar os bairros ou as escolas onde vêm fazer a sua intervenção, etc. Portanto, este é um dos motivos, tenho muitos, mas é um dos motivos pelos quais me levanto todas as manhãs, super contente, a pensar mais um dia de intervenção dela, e, portanto, está tudo bem com ela, o que é que a gente ainda pode fazer para ajudar, pronto. Temos, por exemplo, um outro que passou cá há algum tempo e que fez um bom trabalho, francês, animador sociocultural, e que, portanto, chegou e nos ajudou a acolher muitos grupos. Um dos meus sonhos, das minhas utopias, era que a formação não fosse só teórica e que pudesse ser prática, mas de uma forma colaborativa. E, portanto, queria muito criar uma oficina de marcenaria. Não tínhamos grande dinheiro, não tínhamos o local ao início, portanto, foram necessários 2 anos para conseguirmos. E conseguimos, portanto, hoje em dia é uma oficina de carpintaria, desculpa, não é carpintaria, de marcenaria. E os grupos que vêm, ou as pessoas que utilizam, portanto, encontram mais de uma centena de ferramentas, de máquinas, em que podem trabalhar madeira. Portanto, o Leo, é o nome desse animador que veio, eu pedi-lhe para acompanhar, eu consegui com uma equipa francesa viesse a Portugal para nos ajudar a construir isto, e pedi-lhe para ser lá acompanhar a equipa. Ele disse: por amor de Deus, José, tu estás-me a pedir uma coisa, é porque eu não sou nada manual, não percebo nada disso, e eu nem vou para esse lado. Quer dizer, eu gosto da parte lúdica, de jogar, gosto de implementar. Agora, manual, ferramentas, não percebo nada. Bom, o que é certo é que, pronto, pensei que ele tinha mesmo jeito para aquilo, mesmo pensando que não tinha, e obriguei-o de certa forma, disse: olha, tu falas francês, também falas português, e, portanto, eles vão cá estar pouco tempo, e é interessante estar esperto. Olha, se eles precisarem de alguma coisa, vais buscar uma garrafa de água, vais buscar, sei lá, tratas da questão portanto, das refeições, que eles não saltem nenhuma refeição para comerem, não é? E pronto, e se entretanto puderes aproveitar para aprender alguma coisa. O que é certo é que o Leo, no final da semana, me disse que queria continuar a formação, consegui-lhe uma formação, teve como uma equipa a receber mais formação já na utilização das ferramentas e portanto, da madeira, não é? Trabalhámos muito com paletes, mas não só, portanto. E começou a perceber como ler um plano e, portanto, a desenvolver o que estava no plano.
e começou a construir jogos, e, portanto, hoje ele voltou à França, de França conseguiu-se uma bolsa para ir para o Brasil, esteve a trabalhar numa favela brasileira, voltou novamente à França, vai começar agora uma formação para coordenadores de centros que trabalham na área da animação, e é, portanto, um amigo, é uma pessoa que utiliza o trabalho com madeira nas suas ações, porque percebeu que realmente o estar a cortar tem ciência, tem que se aprender, não é nada muito complicado, mas tem que se aprender nos gestos, a ensinar outros a fazer e portanto, juntou, pronto, tem mais uma competência ao seu arco de competências. Tenho uma série portanto, num dos bairros, por exemplo, conseguimos um financiamento e há um moço que trabalha, que é do bairro e, portanto, que é jeitoso, muito jeitoso. Ele esteve na Casa Pia, abandonou a formação dele na Casa Pia nesta área, portanto, manual, e pronto, e depois teve a sua vida complicada, mas lembro que conseguimos um financiamento de uma multinacional que trabalha com rolamentos, por exemplo, os antigos carrinhos que se utilizavam nos bairros para portanto, fazer corridas, não é? Portanto, que é de madeira e tem rolamentos, eram feitos com peças de automóveis ou peças de caminhão. Simplesmente, a legislação proíbe que isso esteja no mercado, ou seja, todas as garagens hoje em dia são obrigadas a pagar, portanto, para que venham buscar esses velhos rolamentos dos carros, ou seja, não se encontram carrinhos hoje em dia, ou seja, não se fazem carrinhos nos bairros, como se fazia antigamente, porque é proibido utilizar isso. Portanto, eu achei num dos projetos que era giro pegar nesta tradição e consegui que uma multinacional nos oferece os rolamentos. Depois tinha um problema, é que só os mais velhos é que conheciam isso, e os mais novos não, e então, com ele, criámos num bairro uma oficinazinha em que ele ensinou os miúdos a fazer carrinhos para, portanto, começou pelos miniaturas, portanto, há umas miniaturazinhas que fizemos, umas 50 miniaturas, com esses rolamentos. Portanto, foi um projeto, ao fim e ao cabo, giro, que fez com que uma pessoa do bairro trabalhasse e ganhasse algum dinheiro, porque geralmente as organizações encontram financiamento há muito pouco financiamento para projetos nos bairros e quando há, e é preciso pagar, obviamente, salários, fica-se quase sem dinheiro para pagar atividades. E, portanto, a maior parte dos projetos, quando pagam a uma ou duas pessoas, já é muito, porque tudo o resto tem que ser trabalho voluntário. Ora, a maior parte das pessoas nos bairros também há procura de trabalho pago, não é? Pronto. Aliás, as pessoas que trabalham com eles são pagas porque é que eles próprios não vão de ser pagos, não é? E é uma lógica que tem toda a lógica. E, portanto, há aqui uma necessidade de que este desenvolvimento se faça com mais emprego, com coisas que as pessoas saibam fazer ou queiram aprender a fazer e que possam desenvolver, porque, pronto, obviamente, ninguém, acho eu, quer só estar a beneficiar de um subsídio qualquer que é sempre parco e pouco. Acho muito giro quando, em debates com gente da extrema-direita, quando dizem que este ou aquele, às vezes povo ou pessoa, só quer estar a viver à custa dos subsídios. E pergunto-se, mas afinal, quanto dinheiro pensam vocês que é um subsídio? Não é? Porque deve ser imenso dinheiro para estar sempre na boca de alguns. E as sensações é que são 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 euros, portanto, e pronto. E quando vamos à legislação e vemos que não, e que são 200 ou 100, ou até menos, ou 300 euros, ficam muito espantados e dizem que é mentira, que não é possível, etc. Porque realmente não há realidade, quer dizer, fala-se, quem não sabe, fala facilmente. Quem sabe, muitas vezes não diz tudo o que sabe, não é? Portanto, e quando partilha, é chamado mentiroso. Portanto, são coisas interessantes e a pensar. E com toda esta experiência que tu tiveste entre França e Áustria, quais são
eventualmente as práticas, quer em termos de sistema, quer em termos de projetos que tu te encontraste por ali que gostaste e achas mais pertinentes, eventualmente replicar ou adaptar ou utilizar simplesmente como inspiração para algo novo. Tu conheces bem o sistema de apoio às iniciativas locais francês, por exemplo, não é? Que tem um sem fim de estruturas e de estruturação, ou seja, em termos de estruturação do setor, está muito mais avançado entre os CLAPs, a emissão local, os dispositivos de apoio local, etc., etc. Sem falar do tecido associativo per se, que é muito forte. Qual é a tua opinião sobre este grau de estruturação? E achas que isto é uma coisa interessante? E depois tiveste a experiência da Áustria também. O que tu observaste ali é que era útil? Acho que há algo, portanto, que aprendi em França. Eu, quando saí de Portugal, já tinha tido alguma experiência. Na altura, nós não tínhamos associações, mas eu, antes de ir embora, criámos um grupo. Aliás, chamámos-lhe Grupo. Muito ativo em Benfica, no bairro de Santa Cruz, mas não só, porque criámos na altura já delegações no Porto, etc. Tínhamos portanto, estávamos a estruturar uma associação jovem nacional. E era para a ajuda das pessoas, em termos locais. Portanto, o grupo, chegámos a ser talvez 50 ou 60, não sei, chegámos a ser muitos. E portanto, a nossa ação era, por exemplo, a primeira corrida de atletismo no bairro de Santa Cruz foi feita por nós. E, portanto, fomos convidar miúdos do bairro da Boa Vista, que era um bairro de lata na altura, a participarem na corrida. Ganharam. E, por exemplo, lembro-me de uma outra ação que foi feita com o Hospital Psiquiátrico Júlio de Matos, em que nós íamos todas as semanas cantar com pessoas do Júlio de Matos. E todos tínhamos entre 11 e 15 anos. Eu era o mais velho, tinha 15 ou 16. E aquilo estava estruturado com vários dirigentes, ou seja, não era dirigente, éramos várias pessoas a dirigir, porque era preciso, portanto, ir falar com os pais dos mais pequenos, porque também participavam no coro, ou seja, e foi uma atividade de rua, não é? Portanto, nós nunca tivemos sede nem sítio nenhum. Utilizávamos os quintais ou as estradas e, portanto, fazíamos as nossas coisas. Ou seja, o estarmos ativos não necessita só de um enquadramento, uma sala, etc. Em França aprendi quão importante é, numa associação, e gosto muito do modelo associativo, quão importante é porque a pessoa pode votar noutros, mas pode também ser votada, pode ser eleita. E este processo é um processo em que se compreende muito bem as diferentes responsabilidades e a necessidade de as praticar, de as desenvolver. Eu acho que cá há uma falta nossa de trabalho neste sentido. Eu passei pela universidade a certa altura, fui convidado para dar aulas na Escola Superior de Educação de Lisboa e achei que faltava muito com aqueles com que eu trabalhava, que na área da animação sociocultural, e estou a falar de uma licenciatura, portanto, alunos de vários níveis da licenciatura, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, que havia uma grande falta de cultura associativa. Mas todos eles sabiam que era uma startup. E muitos deles já tinham como projeto um dia, quando pudessem lançar-se, porque sabiam que o mercado era pequeno, de criar a sua própria empresa, digamos, unipessoal. Quer dizer, vocês estariam muito mais felizes a trabalhar em grupo e numa ação de grupo, ou seja, numa associação, do que se trabalharem na vossa própria empresa, em que têm que cuidar de tudo. Porque, a menos que paguem alguém, ninguém vos vai fazer a contabilidade. A menos que paguem alguém, ninguém vai-vos fazer as vossas declarações para a Segurança Social ou o que quer que seja. Não é? Portanto, enquanto uma associação, pelo facto de vocês serem vários, podem-se repartir todas essas responsabilidades. É mutualizado e tem um custo marginal inferior, sim. Pois, obviamente. Independentemente do custo em tempo intrínseco na pessoa, sim. Claro. E as pessoas diziam assim, pois, mas quer dizer, se eu depois ganhar, tenho que repartir com outros.
Pois, e os outros também vão trabalhar, vão ter que repartir contigo. Portanto, se calhar, no final de contas, és capaz de ser mais beneficiado de estarmos numa estrutura deste tipo. Pronto. Também dei aulas, portanto, em termos de criação de empresa, etc. A certa altura, num dos projetos que passei, e percebi que todas as pessoas com que eu estava tinham tido, portanto, práticas, portanto, de universidade na área da economia e gestão, e para eles associações ou cooperativas, ou seja, era muito marginal e era, ou porque era político, não é? Quer dizer, podia ser gente um bocado, sei lá, de esquerda ou de comunista ou coisa assim, ou então não percebeu muito bem o interesse, porque o que era bom era uma sociedade anónima ou uma limitada ou outro esquema qualquer, outro tipo qualquer, portanto, de sociedade com fins lucrativos. Não tenho nada contra as sociedades com fins lucrativos, portanto, aliás, até penso que as associações são instituições que têm que estar obrigadas a ter benefícios. Nós evitamos a palavra lucro nas associações ou nas organizações do terceiro setor ou da economia social, embora eu não tenha nenhum medo da palavra lucro, só que a gente já sabe que numa empresa com fins lucrativos pertence ao dono, ou à dona, ou aos donos, e quando numa associação pertence ao projeto, ou seja, não há ninguém que meta, depois pegue no dinheiro e que o possa guardar legalmente, não é possível. Sim, não distribui dividendos. Não distribui dividendos, não é? Há que, portanto, há um computador que se estragou, tem que se substituir, se há dinheiro, portanto, é utilizado. O projeto tem que aumentar, melhorar, se calhar é o momento, se há muito dinheiro, de contratar alguém para se poder prosseguir e aumentar a ação, e é um mundo muito interessante. Portanto, para responder à tua pergunta, gostava de poder continuar neste mundo a contribuir para que as pessoas percebam que o intervir no seu bairro, na sua junta de freguesia, no seu clube, na sua associação, ou em nada disto não estiver para aí virado, que é obrigatório. Ou seja, que toda a gente devia ter, dentro do seu programa semanal, alguma coisa a fazer para os outros. Porque, na realidade, quando está a trabalhar para os outros, também está a trabalhar para si. Porque está a ser uma melhor pessoa, não é? Que seja na distribuição de alguma coisa, no fabrico de alguma coisa, na produção de alguma coisa, mas algo que faça de uma forma voluntária e que contribua para o bem da sociedade que a envolve. Porque a sociedade que a envolve também já contribuiu para o seu próprio desenvolvimento. A escola pública, por exemplo, é um exemplo disso, né? É gratuito, ainda bem para a maior parte das pessoas, ou para todas as pessoas. E, portanto, é algo que nós beneficiamos, porque há quem pague impostos e que isso seja suportado pelo erário público. E ninguém põe em questão o fim total da escola pública. Pode achar que é melhor ter os seus filhos numa escola privada, porque acha que, por um motivo qualquer, que vai obter melhores resultados. Mas acho que é algo muito interessante poder portanto, tu aqui há bocadinho disse que estava preocupado com a questão do mundo, etc. E, portanto, conseguimos ter um centro de formação nos arredores de Lisboa, em Queijas, temos 26 camas, portanto, são feitas a partir de contentores, numa perspectiva de economia circular, ou seja, todo o recheio, por exemplo, é feito, a maior parte dele, não todo, mas a maior parte dele é feito de coisas recuperadas, máquinas de costura das quais tem tampa em cima e deu mesas, portanto, camas que podiam ter ido para o lixo e que não foram, que foram recuperadas, e comprámos foi colchões novos para as pessoas que lá estão a ter formação possam estar bem e, portanto, com princípios como a questão da reciclagem ou o reuso, portanto, para nós é essencial, que é no mesmo espaço que temos a tal a oficina de marcenaria, e que isto seja uma fonte de vida, não é? Temos, portanto, um início de horta. O Pierre Rabhi, de que falei há bocado, desenvolveu isto de uma forma incrível e, obviamente, que, portanto, compreendemos
Os princípios, estamos longíssimo deles porque não conseguimos implementar, obviamente, naquela escala, mas esperamos, portanto, ir trilhando um caminho que nos permita, portanto, usufruindo dos benefícios de viver no século XXI. Por exemplo, o sítio está perfeitamente cabelado e bem cabelado. Cabelado no sentido de termos Wi-Fi à fartura. Portanto, as pessoas que vêm não são obrigadas a deixar o telemóvel em suas casas, não é? Têm direito a banhos, todas as... Portanto, nós temos unidades, os contentores são unidades, portanto, temos 11 contentores, 10 de 6 metros e um de 12 metros, têm todos casa de banho, duche, kitchenette, e está tudo, portanto, com frigoríficos, tudo com água quente, etc. Agora, como é que nós vamos utilizar a água? Portanto, é um dos problemas que trabalhamos. Lavamos a louça, por exemplo, lembro-me de estar a ensinar adultos a lavar a louça. Nós temos dois reservatórios, e, portanto, eles geralmente abrem a torneira e começam a lavar a louça do grupo. Imaginem um grupo de 20 pessoas, há 20 pratos, ou 30 pratos, ou 40 pratos. Se há sobremesa, às vezes alguns têm um prato novo, não é? Portanto, e lavar com a água a correr, e a lavar, e pôr detergente, e a lavar. Quer dizer, a pessoa vê isto uma vez e diz, eles não sabem lavar a louça, não é? Portanto, vamos lá ensinar a lavar a louça. Fecha-se, põe-se uma tampinha, água não sei o quê, daqui, água dali, os copos começam por ser lavados porque não têm gorduras e, portanto, é mais fácil lavar copos quando a água tem detergente no primeiro, portanto, ao princípio, depois passamos aos pratos, os pratos antes têm que ser limpos. Quer dizer, ensinar isto a pessoas que a gente pensa que já sabem tudo. O consumo de água, assim, é não sei quantas vezes menor do que a água a correr. Mesma coisa nos banhos. O tomar banho, portanto, nós temos um contador em cada um dos bungalows e é simples dizer às pessoas, olha, como é que é possível? Vocês passaram 15 dias aqui, os mesmos, não é? E como é que um gasta não sei quantos mil litros e o outro gasta nem 1000? Como é que é possível? Ou seja, é possível porque há pessoas que não sabem tomar banho, não é? Ou a água não é deles, não é? E abrem e vão, portanto, durante todo o banho estão com a água a correr. São pequenas coisas, mas, portanto, a influência do que fazemos é grande. Porque a partir do momento em que uma pessoa vai fazer a barba e para fazer a barba põe a tampinha e só usa a água que está os 3 ou 4 centímetros que pôs lá, ou a outra que durante os 4 minutos ou os 3 minutos de fazer a barba, quase todos os dias, vai utilizar a água sempre a correr, é um mundo. E esse mundo é um mundo em termos de tempo. E isso vai ter grandes, portanto, consequências na fatura mensal. Ok, vamos pagar, mas mais do que isso, no consumo de água mensal. Gostava de vegetalizar tudo, portanto, ou seja, que as paredes por fora e por cima tivessem, portanto, semeássemos com coisas autóctones, mas de forma a reduzir o aquecimento no verão. Já fizemos bastante e já é fresco, mas pode ainda fazer melhor. Fazemos uma melhoria também em termos de economia de eletricidade no inverno, porque se está frio, há tendência a aquecer. Ora, se tivermos um bom isolamento, a necessidade de aquecimento é muito menor. Não temos bombas de calor ainda, não temos a energia eólica, não temos painéis solares, não temos uma série de coisas. Portanto, há coisas que gostaríamos de fazer. Isto faz parte um bocadinho do que tenho de fazer para os próximos 100 anos de vida. Portanto, e o resto, portanto, vou fazendo coisas giras. Acho que a nossa vida tem que ter grande prazer. As pessoas que estão à volta têm que ter grande prazer. Acho que a vida está muito complicada e temos, quando eu digo prazer, a fazer isto, muita coisa a sorrir e, portanto, a construir um bom ambiente para que as pessoas se sintam bem, porque se sentem bem, há uma consequência muito boa naquilo que vão fazer. Portanto, no escritório que nós temos hoje, quando entramos há um ano e tal, não havia uma única planta e hoje há seguramente mais de 50. E 50 não foram 50 compradas, não é? Portanto, houve algumas compradas, mas a maior parte já são rebentos de outras que lá estão, ou coisas que nos deram, ou coisas que encontramos no lixo. E está giro.
Portanto, e isto tem que ser algo que dá um certo prazer às pessoas. Por exemplo, apareceu agora um aquário em cima da minha secretária, um aquário de plantas, não de peixe. Portanto, são coisas que as pessoas têm que ir para o trabalho, têm que viver coisas que lhes deem prazer. Porque nós passamos muito tempo a trabalhar e o trabalhar não é só para trabalhar, para ganharmos. Aliás, temos que trabalhar cada vez mais, nós, quando temos de trabalhar, é construir mais num decrescimento. Acho que trabalha-se muita gente para o crescimento, tem que ser crescer, tem que se fazer mais. Eu acho que tem que ser melhor. E, portanto, se no melhor nós conseguirmos fazer decrescer a nossa pegada, estamos aqui a contribuir de uma forma muito útil para a nossa sobrevivência e para o nosso bem-estar. Não respondi à pergunta bem, pois não? Respondeste e entretanto, navegaste por outros temas. Pronto, isto tem a ver com a representação que se faz do mundo, não é? Durante muito tempo, por exemplo, na economia, falou-se de externalidades ambientais. Ou seja, só estarmos a falar de externalidades mostra que a economia que está no centro e o resto, pronto, é periférico e é só uma pequena reflexão assim que me dá o que tu estás a tocar um ponto muito interessante, porque eu discuti isto, portanto... Tudo depende da representação que temos na cabeça, sim. Na academia, que era a questão da economia, e, por exemplo, sempre me bati para que as pessoas compreendessem o valor, quando digo valor, é o valor, não é? Da economia social e solidária, ou da economia social ou do terceiro setor. Na maior parte dos países está, às vezes, já mais de 10% da economia global. E não é muito favorecida, porque nós temos aqui corporações ou, digamos, áreas que são altamente financiadas ou altamente subsidiadas. Por exemplo, tudo o que esteja à volta do petróleo, por exemplo, é muito protegida e é muito apoiada. E temos outras, pouco, não é? Porque por exemplo, as multinacionais são muito apoiadas. Nós pensamos, mas como? São tão ricas? Não sei. Que impostos pagam? Comparados com as outras empresas, pagam muito pouco. E quando digo muito pouco, é muito pouco, 5%, geralmente. Há países que oferecem 5%, às vezes ainda subsidiam a vinda deles. Portanto, se a economia global, e agora estou a falar do local, do local, a pensão global, se pudesse ser financiada da mesma forma, ou seja, em vez de pagarem o que pagam, portanto, a maior parte das atividades estão a 20 e tal por cento, pelo menos, ou a 30 e tal por cento de impostos, se as passarmos para 5%, por exemplo, desenvolver-se-iam muito melhor. Ou então, fazemos o inverso. Já que as multinacionais ganham tanto, em vez de pagar os 5, pagariam 45 ou 50. Têm meios para isso. Provavelmente, os dividendos serão reduzidos, mas se as pessoas são financiadas, esse dinheiro chega à economia local. Enquanto que se os dividendos de 1 ou 2 ou 10 pessoas estão onde? Estão geralmente em produtos financeiros, em termos globais, ou estão em esquemas de satélites, ou estão, sei lá, há quem viva à nossa custa, investindo depois, portanto, em viagens para Marte, não é? Portanto, acho que era algo... Eu penso que, quer dizer, tendencialmente haverá uma taxação maior, superior, espero que isso seja possível para, portanto, quem pode pagar. Eu fiz isto, portanto, agora passamos da parte política à realidade. Fui secretário-geral de uma organização em França, que era, portanto, em Paris, e foi contratado, quer dizer, não foi por cunha. Aliás, não me lembro de ter tido assim cunhas para conseguir nenhum emprego, nenhum trabalho. E, portanto, a organização era os Kindergarten, portanto, o pré-escolar franco-alemão. Portanto, quando eu entrei, havia 2 e, portanto, quando entrei para secretário-geral, tinha uma equipa, analisei, portanto, a área, não falava alemão, mas não é problema. Portanto, aliás, como noutros trabalhos que fiz também não era problema não saber alguma coisa, tinha que ter competência, ou pelo menos ganhar essa competência para trabalhar. Portanto, tinha uma equipa de educadores que trabalhavam com crianças do pré-escolar, portanto, ensinando-nos alemão. Portanto, e de 20 a 30 crianças por creche ou por, chamamos jardim infância, infantário. E, portanto, quando eu saí de lá, 2 anos depois, havia 5 unidades. Portanto, criámos mais 3 unidades.
Eu lembro quando entrei, portanto, eram só alemães e austríacos que tinham as crianças lá. E, portanto, vinham de Paris inteiro. Às vezes atravessavam a cidade, porque queriam que a criança aprendesse alemão só, e ali era a melhor instituição da cidade francesa e arredores para ensinar o alemão. Pensei, bom, isto é interessante, pronto, vamos trabalhar, vamos desenvolver. A minha mulher austríaca, as minhas filhas, portanto, luso-austríacas, portanto, o alemão elas a tinham a ter na escola, não é? Tudo bem. E os outros que moram ali à volta não têm direito, se calhar era fácil, não é? Mas fazer passar isto na cabeça das pessoas era complicado, porque aquilo era só para alemães e austríacos. Então tenho que começar a falar um a um. Então, um a um, pronto, o tempo que fosse necessário, comecei a ir à casa das pessoas, conviver, criar empatia, para lhes mostrar que havia todo o interesse em estarmos no tecido económico local, situarmos com os outros, porque isto até nos facilitava a vida. E dizia, olha, a história, os pogroms existiram. Portanto, imaginem daqui a um tempo, se houver para aqui uns malucos quaisquer no bairro que acham que os alemães, os austríacos, são os nazis, não é? Porque isto já aconteceu na história, não é? Se calhar, se nos conhecerem, vão-nos defender, não é? Portanto, houve assim uma série de argumentos, eu tinha uma bateriazinha de argumentos, mas que demonstravam que era interessante poderem... Dizer, bom, os miúdos vão ser daqui aos 5 anos e meio, 6 anos para ir para a escola francesa, quando lá chegarem não encontram ninguém. Mais simples seria termos alguns vizinhos que os protegessem. Pronto, enfim, houve uma série... E aquilo resultou. Os pais debatemos, assembleias, grupos de debate, especialistas, questão do bilinguismo, portanto, uma série de coisas e, portanto, levou-se a certa altura que as pessoas decidissem, em Assembleia Geral, que a associação se tornaria franco-alemã e não só alemã. Pronto, foi um salto gigantesco. Bom, um outro salto interessante é que as propinas eram caras, não é? Porque era preciso, era uma escola privada, não é? Propinas para, a gente conseguia cofinanciamentos de mais alguns sítios, mas não chegava. Para termos uma política como aquela que eu achava que era inteligente, que era, admitindo miúdos do bairro, temos que rever as tarifas. Portanto, comecei pelos mais ricos. Vocês estariam dispostos a pagar alguma coisa mais do que aquilo que estão a pagar? As pessoas, depende para quê, não é? Obviamente, depende. Pronto, a ideia é, há miúdos no bairro, têm vontade de aprender alemão, só que os pais não têm, são capazes de pagar uma parte, mas não têm dinheiro para pagar tudo. Se vocês pudessem pagar mais 5%, ou 10%, ou 20%, à vossa escolha, isso permitia admitirmos um, ou admitirmos dois, ou admitirmos três, consoante. O que é certo, isto, debates, foi à Assembleia Geral, passou. Passámos a ter não uma tarifa, mas 7. Ou seja, entre uns que voluntariamente pagavam mais 20%, outros que estavam ali, mas que eram obrigados a ir-se embora porque já não conseguiam, porque tinham perdido, etc., mas que se fosse uma tarifa mais baixa podiam. Portanto, tornou-se a comunidade fortíssima, com gente do bairro, de várias nacionalidades, porque eu lembro de ver miúdos argelinos, ou miúdos marroquinos, ou portugueses, porque realmente a nossa reputação era muito boa. As escolas começaram a pedir-nos para intervir lá. Eu disse, muito bem, mas as intervenções que fizermos nas vossas escolas, com o alemão, tem que haver algum pagamento. Conseguimos financiamento e abrimos em 40 escolas, gerimos um projeto com 40 escolas, à volta, ou seja, a maior parte da zona foi coberta por nós, tínhamos animadores, aumentámos a equipa, pronto. Com isto, abrimos mais 3 centros, porque, entretanto, os outros bairros acharam que a nossa pedagogia era boa, que o nosso sistema de ensino era bom e, portanto, desenvolveu-se. Portanto, criámos mais 3 unidades, portanto, quando eu saí havia 5 unidades no pré-escolar, 2 creches e 3 infantários. A formação de alto nível, começámos a dar formação a professores franceses que iam receber nas suas turmas miúdos de origem alemã, austríaca, suíça-alemã, mas também de outras nacionalidades, que sabiam o alemão. Criou-se a primeira escola, portanto, primária, pública, e que ainda continua hoje a ter uma secção alemã até a partir do primário, ou seja, do básico primeiro ano. Pronto, coisas giras, pensadas, fui eu? Não, fomos muitos. Portanto, criámos um boletim local, um jornal que começou a circular gratuitamente, que era fabricado pelos pais
para dar uma noção do que é pedagogia, do que é trabalhar com crianças, da importância de tudo isto, e que era distribuída em todos os comércios, portanto, deixávamos sempre 20, 30, 40, 50 em cada uma das lojas da zona, para mostrar o que é, nunca chamámos de desenvolvimento local, mas o que é uma perspectiva de atuação em termos de educação. Isto foi um trabalho super giro. Nos anos 90 foi super giro. Trabalhei numa outra coisa também, onde aprendi muito e dei bastante. Em França, portanto, há um movimento de pais e mães que criaram, portanto, uma alternativa a nível do pré-escolar associativa. Portanto, quando eu entrei, havia cerca de 300 ou 400 unidades a nível de França inteira. Portanto, já era uma federação nacional e chamávamos as escolas parentais. Les associations parentales ou les écoles parentales. Ou seja, os pais eram os encarregados de educação a criar a estrutura. Qual é a ideia? A ideia é, cria-se uma associação com 20 casais, por exemplo, que vão constituir uma escola, criar uma escola. É preciso apoiar esse grupo. Para o grupo, okay, querem um ensino para as crianças, mas muitas vezes que tipo de educador ou educadora é que vão contratar? E como é que as contabilidades vão ser feitas? E qual é a intervenção dos pais? E que pedagogia é que nós queremos para os nossos filhos? Portanto, tudo isto é muito interessante. E a base, portanto, a boa formação desse núcleo de pais é essencial, porque eles vão gerir um microcosmo, uma microempresa, que é uma associação, mas uma microempresa que vai contratar e em que eles vão estar muito atuantes, a todos os níveis. E, portanto, quando eu saí de lá, já tínhamos passado das 1000. O que é que o José fez? Trouxe as outras culturas na sociedade francesa. E, portanto, que esse núcleo de pais de 20, que abrangesse todas as culturas e não só a elite local. Porque a elite local está muito disponível para criar algo em que não há confusões com outras nacionalidades. Simplesmente esquecem-se que as crianças e os jovens e os adultos vão viver no mundo que é este, e não estão em Marte, numa unidade, numa ilha que foi para lá enviada lá de uns exploradores quaisquer. Portanto, quanto mais cedo nós misturarmos toda esta gente e os habituarmos a comer juntos, a brincar juntos, a conversar juntos, mais facilmente eles chegarão longe juntos, não é? E não de costas viradas. E, portanto, participei num projeto dentro dessa organização, que foi muito giro. Foi uma das primeiras experiências locais a nível nacional em termos de empregabilidade de jovens sem diplomas. Penso para os nossos bairros seria algo a trabalhar e giro, que é, portanto, todos aqueles miúdos que saem, abandonam a escola aos 13, 14, 12 anos sem nenhum diploma, terem a oportunidade de entrar numa destas organizações com apoio, obviamente com idade para poderem vir a trabalhar, com um estatuto de estagiário, com alguma remuneração, e inspirámos no Serviço Cívico Internacional, portanto, ou seja, como se fosse um voluntário entrar dentro de uma organização, e, portanto, conseguimos que 2000 jovens a nível nacional fossem acolhidos pela rede e, portanto, deu a primeira grande iniciativa em termos de emprego local, porque a maior parte desses jovens no final foram contratados, portanto, e teve o melhor prémio, a melhor boa prática de França. Mas onde a sociedade com as outras culturas entraram, porque é algo que quando eu entrei na organização não havia, e quando eu saí da organização estava bem na cabeça de todos os dirigentes e todos os animadores, que era necessário apoiar o desenvolvimento local destas unidades, a Associação Parental, ou escolas de pais, não é? Que são eles que gerem, eram eles que criavam a organizações sem fins lucrativos e que a geriam. E depois tinha uma coisa muito gira, por exemplo, nestas associações. Um pai ou uma mãe pedia autorização no seu emprego para ir trabalhar pelo menos meio-dia na escola. Ou seja, havia uma equipa de educadores profissionais, mas havia, cada pai e cada mãe era obrigado, e porque senão não era aceite na sua inscrição, porque, portanto, nós compreendemos mal a escola, porque na realidade muitas vezes levamos os nossos miúdos quando são pequenos à escola e depois a escola que se desenrasque. Ou seja, compreende-se muito mal qual é a função da escola. Portanto, se a gente virar isto ao contrário, e se conseguirmos que os pais e mães percebam bem para que é que serve a escola, os pais envolvem-se. E não estou a dizer só, portanto, ir à festa de final de ano para ajudar a levar as cadeiras e as mesas. Estou mesmo a pensar em algo que permita que os pais e mães, no geral, compreendam o que é que os miúdos estão a fazer. Neste sentido, no bairro da Boa Vista, aqui em Lisboa, quando fiz este projeto numa associação
Filo voluntariamente, não é? Portanto, obviamente, aliás, continuo como voluntário na associação onde colaboro, porque eu sou aposentado, neste momento já tive essa sorte, e, portanto, tenho mais tempo, mais disponibilidade, mas o que vou contando passou-se durante toda a minha vida enquanto estava a trabalhar, portanto, não há impossibilidades. E no bairro, portanto, obviamente, os pais e as mães iam levar os miúdos à porta da escola e depois iam-se embora. Portanto, não compreendiam quando um professor dizia isto dou trabalhos para casa e eles não fazem nada. Pronto, ainda podia questionar, e questionei várias vezes com professores, mas dá trabalhos para casa, não consegue fazer todo o trabalho que há para fazer em casa, ainda é preciso dar para casa. Mas isto é um outro debate, portanto, que é interessante, mas em relação a isto, interessava-me era que os pais, quando os miúdos chegassem em casa, então, hoje, o que é que fizeste? E que o miúdo relatasse a experiência que fez em ciências ou que fez, sei lá, em português ou que fez em matemática, não sei o quê. Simplesmente os pais não sabiam que podiam perguntar isto, porque eles diziam, mas eu não sei escrever. Então, e qual é o problema? Não sabe falar, não sabe perguntar, sabe? Quer dizer, só que não sabiam que é importante para a criança perceber que estão interessados pelo trabalho que fez. E que se puder dar alguns exemplos, melhor. O pai ou a mãe não necessita de saber o que o miúdo sabe, só que tem que compreender isso. Como educador, é importante posicionar-nos assim, porque vamos acompanhando o que a criança está a fazer. Como não conseguíamos trazer os pais e mães à escola, porque não havia associação de pais e a maior parte das reuniões que se faziam era para pais e mães, há sempre 2 ou 3 em cada turma que seguem o que os miúdos fazem e a maior parte não fazem. Implementámos uma política na escola de relacionamento com os pais diferente. Isto fez parte de um projeto TAPE. O TAPE é o Território Educativo de Intervenção Prioritária. Portanto, é um dispositivo muito interessante que temos em Portugal de trabalho em algumas zonas mais fragilizadas e mais complicadas. E este TAPE teve bastante sucesso, porque os miúdos, portanto, havia muitas repetências, havia professores muito mal preparados que vinham para ali, portanto, sem saber para onde é que vinham, e conseguimos que, ao fim de algum tempo, um grande trabalho por parte da comunidade educativa, as pessoas se interessassem pelo que se passava. Fizemos um filme com as crianças, e o filme eram as crianças que filmavam, as crianças tinham a máquina, as crianças decidiam conteúdos, havia pequenas assembleias de miúdos em vários níveis de ensino para pensarem o que é que elas queriam que os pais pudessem ver em casa sobre o trabalho que elas próprias fazem, ou faziam. E isto, portanto, fizemos, na altura ainda havia os CDs, portanto, gravámos 600, com uma bela capa, com desenhos de miúdos e da escola, e, portanto, todas as casas, 600 casas, portanto, ou seja, 600 famílias, não só porque cada miúdo tinha direito a alguns e podia dar aos vizinhos, portanto, queríamos que toda a comunidade soubesse que a escola não era só para ir brincar, também se brincava, mas não era só para ir brincar, mas que a escola se aprendiam coisas, que essas coisas, portanto, tinha que se valorizar essas coisas. Depois implementámos mais uma série de coisas, eu tive alguma influência nisso, mas depois as ideias vão surgindo de outras pessoas, que era chamar à escola não só nos maus momentos, o miúdo partiu alguma coisa, bateu no outro, então chama-se o pai ou a mãe para dizer que o miúdo não é, mas era ao contrário, o miúdo tinha feito uma coisa ótima, boa, ajudou o colega, caiu, levantou, chamava-se o pai ou a mãe para dizer, o Manel mudou completamente, o Manel está, e o pai, porque já estava pronto a vir bater ao Manel, né? Afinal, o Manel, então começou a ver quase um quadro de honra, que era chamado sobretudo porque havia coisas boas. Bom, isto mudou a comunidade toda, porque os pais começaram a aparecer e as mães. Depois ajudámos a complementar isto com outras coisas. Consegui 6 animadores socioculturais franceses, portanto, uma animadora de danças de salão, e então implementou danças sul-americanas no pátio da escola, que era só para os pais, os miúdos não participavam, só para os pais, nas pausas, nas interrupções, sobretudo do almoço. Portanto, as mães, que estavam bastante disponíveis, começaram a vir. Só que
danças de salão só com mulheres não dá, não é? Então começaram a dizer aos maridos que tinham que vir. Portanto, começámos a ter 30, 40, 50, 60 casais na escola a dançar, a aprender danças sul-americanas com a animadora francesa. Isto foi um projeto no bairro da Boa Vista espetacular. Um outro, que dá o carnaval mais tarde, que é os miúdos saem vestidos. Eu não sei como é que está hoje, sei que a coisa continua-se a fazer, mas eu lembro do primeiro que fizemos, que era, fecharam-se todas as ruas do bairro e houve carnaval, desfile, só que os fatos eram feitos pelas mães e pelos pais. Portanto, umas semanas antes do carnaval, pais e mães a cozer na escola, etc., com material fornecido pela escola, projeto tape, mas de forma que os pais pudessem, portanto, participar, vestir e depois, uma alegria, sair com as crianças pela mão e dar a volta a todo o bairro, com música, etc., festividades. Portanto, há milhares destes projetos, porque eles foram aparecendo à medida, portanto, do trabalho com comunidades, porque depois as pessoas têm ideias, depois a pessoa pega em coisas que já aprendeu, em coisas... Perguntaste-me sobre a questão da Áustria e sobre, portanto, a questão de França, coisas vistas lá, ou induzidas, ou que nasceram. E que te inspiraram, sim. E que não há um espelho, ou seja, não há aqui do estilo, pego naquilo e agora implemento aqui. Porque a minha perspectiva é um bocado, deixa cá ver como é que isto é, quem é que está aqui, eventualmente, quer dizer, pergunto sempre o que é que as pessoas gostavam de, ou seja, quais são os sonhos. Gosto muito de me basear nos sonhos das pessoas. E dentro do que dizem, isto tem todo o sentido, obviamente tem todo o sentido, só que depois não há meios, muitas vezes, não há dinheiro, ou não há contactos, não há, portanto, e pronto, e construímos a partir daí, porque depois é tão simples, quando a pessoa começa a ver que a sua ideia ou o seu projeto começa a andar, traz a família toda, traz os vizinhos, não é? E, portanto, lembro de um projeto de consulta num bairro aqui de Lisboa. A consulta foi feita na rua, pusemos cordas para secar, portanto, a roupa na rua, vários sítios, com molas. As ideias das pessoas eram anotadas, porque muitas delas não sabiam escrever, eram anotadas, e punha-se na corda com molas. Isto deu um processo de consulta popular para um projeto que aconteceu, que depois foi premiado, que depois passou nos jornais, que passou na imprensa, passou na televisão, e deu, portanto, passeios turísticos. Quer dizer, é muito giro. A pessoa, ao fim e ao cabo, como dizia, tem que ter um enorme prazer, um grande prazer no que se faz. Se puder fazer coisas giras, que deem prazer aos outros e a nós. Tu andaste a mexer nestes papéis bastante durante a entrevista. O que mais tinhas preparado para hoje? Sim, eu não sabia muito bem como é que isto ia correr, não é? E, portanto, sabia, portanto, que aqui por trás disto tudo está a questão do desenvolvimento local, não é? Obviamente. Simplesmente passei, quer dizer, não sou um perito, nem sou um académico, nem sou... Quer dizer, sou mais coisas que não sou do que coisas que sou. Que sou só eu, não é? Sabes mais, depois destas quase 2 horas, qual é a tua profissão? Coloquei a pergunta no início. Continuo a não saber bem. Mas, portanto... Se calhar os espectadores já sabem mais, mas pronto. Há aqui uma questão que me preocupa muito, é porque às vezes fazem-nos perguntas, porque assim, hoje em dia começamos a ter, portanto, pedidos especiais de vários países, porque geralmente têm as pessoas que vêm em Portugal, em grupo, têm, portanto, um acompanhamento que é bom. Bom, aliás, nós portugueses geralmente acolhemos bem, ou temos essa reputação, e, portanto, fazem-nos pedidos complicados, ou seja, e é difícil, às vezes, corresponder exatamente ao que as pessoas que vêm querem, não é? Por exemplo, no próximo mês de outubro vamos receber cá um grupo de especialistas em educação inclusiva, são pessoas que trabalham com pessoas portadoras de deficiência e, portanto, era um mundo, quer dizer, eu conheço alguma coisa da questão, mas não conheço muito, não é? E eles querem encontros com especialistas, portanto, foi preciso estudar, foi preciso... por exemplo, quando nos pediram-nos, nos últimos 2 anos, têm pedido áreas de inovação em Portugal. Quer dizer, não é assim, agora a pessoa acorda e diz, inovamos a todos os níveis. Não, inovamos, não é?
Eu ainda me lembro, portanto, de um especialista romeno com o qual tive o prazer de trabalhar, que a certa altura ele dizia, vocês em Portugal, se tivéssemos agora que escrever um capítulo na história mundial, com portugueses e portuguesas, não é? Quem é que tem, não só atividade, mas ação com impacto em termos mundiais? Não é fácil esta pergunta, não é? Quer dizer, porque pronto, a pessoa pensa Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral, não, mas ele quer vivos, não é? E depois dos vivos vão aqueles que morreram recentemente. Quer dizer, não temos assim, à escala mundial, não é? Que é o Cristiano Ronaldo, quer dizer, temos depois a área, quer dizer, não só futebol, não só, não é? Quando ele diz, por exemplo, na área científica, ou na área literária, ou na área, não é fácil, mas há, pronto. E comecei a trabalhar, portanto, algumas empresas portuguesas que têm, portanto, algo muito especial e que é mundial. E comecei a fazer uma lista. E, portanto, isto foi uma das coisas que me deu mais dores de cabeça, porque não é fácil, não é? De encontrar, mas obviamente que há. Por exemplo, tenho 40 ou 50 exemplos. Por exemplo, na área da economia circular, pedem muitas vezes instituições estrangeiras, pedem exemplos nesta área. Portanto, ou seja, também faz parte da profissão que tu referias, a questão do investigar. Porque, aliás, o que me acontece mais vezes é fazerem perguntas, por exemplo, quando estou a fazer uma intervenção qualquer e a pessoa diz, não sei. Olha, não sei, mas deixa-me o teu número de telefone, o teu mail, porque eu prometo, hoje ou amanhã, ou depois da manhã, assim que eu tiver uma resposta, eu contacto. E eu, ao princípio, não tinha esta humildade. Isto foi um conselho de mãe. A minha mãe foi professora. A minha avó também, a minha tia-avó também, portanto, venho de uma família de professores. E era a profissão que eu não queria ser quando era miúdo. Portanto, perguntavam o que é que queria ser economista, queria ser gestor, queria ser, sei lá. Mas não, professor nunca. Só que desde miúdo, no meio em que vivi, era normal à mesa estarmos a falar da Maria, do José, do Manel, da Ana, da Paula, que era um miúdo que tinha um problema assim, que às vezes eram os pais que provocavam um problema, outras vezes era o próprio miúdo que não. E que era como é que se dava a volta ao problema e quais eram as ideias que surgiam à mesa enquanto estávamos a comer. Portanto, eu desde miúdo banhei numa procura de soluções de contribuição, não é? De ideias que podiam ajudar crianças que estavam escolarizadas, ou na sala da minha mãe, ou na escola da minha avó, ou da tia, não é? E pronto. Quando vinham as coisas para corrigir, porque não havia tempo muitas vezes na escola de corrigir tudo, vinha para casa e às vezes estávamos nós a ajudar, os mais novos a ajudar algumas coisas que era possível a corrigir, portanto lembro de fazer isso. E era a profissão que eu não queria fazer. Foi engraçado depois de ter passado quase 27 anos depois a ensinar antes de ser dirigente. Há bocadinho disse que fui secretário-geral, fui diretor de várias instituições, em vários sítios, e portanto como é que isto pronto... Eu trabalhei numa instituição cá em Portugal que se chamou Instituto de Apoio à Criança. E lembro-me que achei tão pouco dinâmico quando cheguei, tão parado, e depois percebi o trabalho profundo que se fazia em determinadas áreas. Por exemplo, na área de trabalho com pessoas que trabalhavam com jovens saídos da rua. Ou noutra área da atividade lúdica. Ou, quer dizer, uma série de áreas tão importantes porque não éramos nós que fazíamos diretamente, nós fazíamos através de outros. E aí percebi que aquilo em que eu estava especializado, que era o fazer, podia ter uma outra forma de intervenção, que era o fazer, através de outros. E que isso alavanca, porque, obviamente, a pessoa fazer diretamente, depois trabalha com alguns, mas se fizer através de muitos, chega a milhares de pessoas. Eu apliquei isto na Universidade do Minho, porque havia grandes problemas com a questão das praxes, etc., que eram praxes assim um bocadinho como é que eu ia dizer assim, para não ter assim um adjetivo demasiado forte. eram ativas, portanto, e que era necessário mudar. Portanto, implementámos um projeto com a Associação Académica da Universidade do Minho, um projeto de vários anos, para trabalhar com os 20 mil alunos, mais ou menos, da academia, todos os anos,
mas em que trabalhássemos diretamente, olhos nos olhos com todos. Portanto, os caloiros começaram a ter, 2.000 por ano, a ter, portanto, uma semana de inclusão na universidade, que era feita por grupos de estudantes. Portanto, dividimos, portanto, os voluntários por pequenas equipas e conseguimos chegar a explicar pontos essenciais. Quando se trata de estudar durante a noite e não há net em casa, onde fazer? Portanto, e no próprio campus, portanto, a biblioteca podia-se abrir e passarem lá. Ou seja, não era necessário estar ao relento, nem estar, não sei. Quer dizer, montes de coisas que eram úteis para a vida dos universitários. Por exemplo, plantámos árvores e eles cuidaram das árvores nos 3 anos enquanto estavam na universidade. Apadrinharam e amadrinharam cada um uma árvore. E, portanto, uma parte das árvores que estão no parque da universidade foram plantadas pelos caloiros, mas tinham que cuidar delas. Portanto, era um processo em que tinham que aprender a cavar, em que tinham que plantar a árvore, que tinham que cuidar dela durante um tempo longo. Isto deu, portanto, coisas muito giras, porque as pessoas afeiçoaram-se. Portanto, ou seja, a prática da praxe até pode ser interessante em algum contexto, mas naquela que estavam a fazer não, que era muito militarizada, porque não havia contraponto. E isso mudou completamente. Portanto, os grupos culturais, por exemplo, necessitavam de muito mais gente. Portanto, todos eles passaram, na primeira semana de inscrições, portanto, todos os caloiros passaram pelas várias práticas. Ou seja, não eram só o músico que ia entrar no grupo de músicos, nem aquele que fez teatro que ia entrar no grupo de teatro, nem o outro que era da tuna que entrava na tuna, mas eram porque tiveram uma apresentação especial. Pronto, concebi isto na altura, um dos dirigentes da Universidade do Minho, e implementámo, convencendo a academia, convencendo a reitoria, que era muito interessante mudar as práticas todas, sem proibir, porque as práticas de praxe estavam muito enraizadas, e estão muito enraizadas nas nossas universidades. Agora, o que podemos era modificar a prática, fazer com que a prática se deslocasse e, de repente, abandonasse todas aquelas áreas que são muito complicadas, porque não há respeito de pessoas, porque não há respeito de quer que seja, e porque só a força é que impera. Portanto, abandonou-se isso, e eu acho que, portanto, pelo menos com este projeto, pus lá uma gotinha do rio que está a correr, e, portanto, que é tão giro. Portanto, coisas apanhadas no estrangeiro, sim, porque aconteceu. Se calhar também teria vivido a mesma coisa em Portugal, não faço a mínima ideia, não vivi, não consigo rebobinar e voltar para trás. E, portanto, eu acho que está... Não, eu sou casado hoje, portanto, a minha primeira mulher faleceu com cancro, e casado, portanto, recasei uns anos depois com uma polaca, portanto, temos muitos pedidos hoje, não por causa dela, mas também por causa dela. Eu digo não, porque ela não interviu, não vem daí, mas aconselha muito em termos culturais. Tem muitos grupos polacos, a minha associação, a minha. Eu não posso dizer nossa, porque nenhuma das pessoas que está na sala também está na associação, ainda não. Mas, portanto, naquela em que estou, na Casa PT, acolhemos muitos grupos vindos da Polónia, escolares. E é difícil, em 10 dias, dar-lhes uma noção do que é, portanto, a vida em Portugal. Mas os intercâmbios são escolares, ou seja, é escola com escola. Portanto, nós somos intermediários, só que somos uns intermediários muito ativos. Desde a chegada ao aeroporto até a partida, estamos muito tempo com eles. E, geralmente, portanto, criamos laços fortes. Por exemplo, agora houve inundações muito importantes na Polónia, e com os 15 ou 18 grupos que nós recebemos, como todos, eu estive a perguntar como é que estavam as coisas, se é possível ajudar, se é possível fazer alguma coisa, etc. E eu, portanto, em novembro vou à Polónia e vou visitar várias destas escolas. E, portanto, quando eles vêm a Portugal por outros motivos, também a gente se vê. Ou seja, esta história dos intercâmbios, que são motores de desenvolvimento local muito interessantes, porque os próprios, portanto, as pessoas gostam, obviamente, de acolher, mas também gostam de ir lá, não é? Ou de lá onde quer que seja, sair, não é? Portanto, é uma das coisas que nos movem na associação. Por exemplo, estamos num momento de apresentação de candidaturas, e de tudo que veio, todos aqueles que vieram a Portugal e de amigos portanto, que estão à volta deles. Quando digo amigos, estou a falar de instituições, não é?
Portanto, neste momento estou a trabalhar em 14 projetos, K2 são as parcerias estratégicas internacionais, ao abrigo do programa Erasmus, estou a trabalhar em 14 para 14 escolas portuguesas. E isto veio como bola de neve de coisas, de grupos que acolhemos e que de repente disseram, isto tem todo o sentido, nós trabalhamos com Portugal. Temos grupos neste momento em França, portanto, a nível de mestrado, de formação de dirigentes, que escolheram Portugal como sítio piloto para vir trabalhar, porque acham que o trabalho que estamos a fazer em Portugal é muito interessante e vêm trocar práticas e trazer os seus dirigentes, porque eles têm formação com diploma, chama-se o DES-GEPS, é um diploma de ensino superior, e portanto que é de nível mestrado, e portanto vêm a Portugal a trabalhar com instituições espetaculares, como a Associação Nacional de Futebol de Rua, ou como o do Centro Social da Mosgueira, ou como mais de uma dezena ou dúzia, ou ainda mais, de organizações que fazem um trabalho muito interessante nas áreas em que estão a trabalhar e que fazem desenvolvimento local, obviamente. O jardineiro é o adjetivo que a mim me vem depois destas 2 horas. Gosto. Tinhas mais algum tema que gostavas de partilhar? Não. Isto é, como é que é? A conversa é como as cerejas, não é? Sim. E, portanto, as perguntas foram induzindo reflexões ou ocorrer. Portanto, sim, havia mais uma série de coisas, mas nada de. Enfim, fica para outra conversa, com certeza, ou outras conversas. Portanto, o que eu espero é que, portanto, iniciativas como esta, que são super úteis, para a pessoa refletir, porque isto, aliás, quando fui convidado por um de vocês, disse, isto vai dar trabalho, porque não vir, a pessoa também tem a sua cassete, não é? Quer dizer, quando é necessário ter uma cassete para dizer uma coisa em 5 minutos, ou 3 minutos, ou 1 minuto, portanto, também tenho essas cassetes. Só que achei que era engraçado, não é? É interessante, portanto, lançar aqui coisas para ar, porque eu espero que isto não tenha muito mais repercussões e que tenha algumas boas, porque eu espero que haja gente que ouça e, pronto, queira cruzar ideias, beber um copo. Eu, quando bebo copo, bebo chá ou bebo água. Portanto, não bebo álcool. Eu tive um cancro também e tive quase a passar desta para melhor. E, Aliás, portanto, nem desde bebeste essa altura água deixei... hoje. E o chá estava ótimo. Muito obrigado. Alguma referência de livro que queres partilhar antes de fechar? Livros que achas mesmo importantes? Eu falei há bocadinho do Pierre Rabhi e penso que há pelo menos 1 ou 2 dele que as pessoas deveriam tentar ler, ou deveriam ler, porque conta experiências, conta reflexões, mas conta coisas, portanto, para as nossas vidas, são super úteis. Portanto, o Rabhi escreve-se R-A-B-H-I, portanto, e Pierre, portanto, se for possível que as pessoas leiam alguma coisa dele, eu acho que vale mesmo a pena. As questões de ecolonomia, portanto, há algumas interessantes. O Nicolas Hulot também, e este também está traduzido para português, também tem coisas engraçadas. Agora, portanto, a leitura pode ser, não é? Tu estavas a pensar, portanto, algo que suscitasse interesse na área de desenvolvimento local ou no geral? No desenvolvimento local e no desenvolvimento humano e pessoal de forma conexa. Tu mencionaste aqui inúmeros projetos e iniciativas que podem não terem sido desenvolvidas com a etiqueta formal do desenvolvimento local, mas são de facto, a partir do momento em que trabalhaste localmente e no desenvolvimento das pessoas, engloba-se, embora não seja nem academicamente, nem formalmente ou politicamente eticado como tal, mas faz parte. Então, as tuas referências de livro que englobam estas áreas todas. Eu estou a ler, portanto, foi aqui há 2 ou 3 anos, apercebi-me que estava a ler pouco. Comecei a tentar ler mais
e, portanto, pus assim uma meta que era pelo menos um livro mês. Portanto, não é fácil, porque, portanto, geralmente só leio mesmo ao adormecer, ali antes de adormecer, e, portanto, não me deixa assim muito tempo. Quando eu digo leio, eu leio, portanto, não estou a dizer livros técnicos ou livros, sei lá, as minhas pesquisas ou a minha investigação. Por exemplo, esta manhã anotei, acho que foi em 38 este ano, desde 1 de janeiro, mas há aqui 20 que são de banda desenhada. Adoro banda desenhada. E banda desenhada dos anos 70, 80, 90. E, portanto, eu acho que as pessoas devem ler coisas que gostem e não estar, pronto, só ver, entretanto, se virem a lerem algum artigo num jornal ou ver na televisão, na rádio, pois isso, se o tema lhes interessa, força. Mas, quer dizer, o resto é tentar ler coisas diversas e diferentes. E acho que esta noção do prazer é uma questão importante, porque fazemos muita coisa obrigado, temos que fazer isto, aquilo, não é? E perdemos esta noção às vezes de que necessitamos que as nossas baterias se recarreguem, não é só nas férias que as baterias se podem recarregar. E portanto, deixo isto mesmo assim. Procurem ler, leiam, porque vos faz bem à saúde mental e não só. Ok. José Brito Soares, no canal do Desenvolvimento Local, muito obrigado por este contributo hoje. Muito obrigado eu também pelo tempo de partilha, pelas condições que vocês criaram.